Fala, meu aluno, fala, minha aluna, seja bem-vindo aqui a mais uma aulazinha do canal do professor Caio Vitor. Espero que vocês tenham gostado, né, dos vídeos, né, das aulas que estamos subindo aí. É com muito prazer, cara, que eu faço isso aqui, né, para vocês, né. É algo totalmente gratificante, né, para mim poder estar contribuindo aqui com o meu canal, né, a pedido de vocês, né. Muitos meus alunos aí vêm pedindo que a gente traga esse conteúdo aqui totalmente gratuito, né, para democratizar o ensino, né? E obrigado pela parceria, né? Sintam-se todos muito bem-vindos aqui no canal, beleza? E nessa aulinha aqui eu separei mais um tema, né, relacionado a atualidades, né? Então tem muito pano para manga para falar sobre atualidades neste ano para as bancas, né, que vão abordar essa temática. No caso aqui agora de economia brasileira. Tranquilo, a gente vai falar um pouco sobre a balança comercial brasileira, superávites, déficits, né? Entender o que é uma balança comercial, qual vai ser aí as projeções para 2024, né? Entender quais são os principais parceiros econômicos, como é que funciona o motor da economia brasileira, né? Então, meu chapa, essa aulinha que serve para você, tanto para que vai prestar concurso público, como também, né, para a galera que vai prestar vestibular, que aborda, né, essa temática aí do campo do Brasil, da economia brasileira, de atualidades de forma geral, tá bom? Então, sem mais enrolações, ó, volta aqui comigo, tá aí na sua telinha, né? Economia brasileira, que é o foco da nossa aula, focando aqui no caso na balança comercial brasileira, já puxando para você o resultado, né? A balança comercial ultrapassa 98 bilhões de dólares, né? Perceba que esse US aqui é em dólar, beleza? Dólares em 2023, que é o maior valor em uma série histórica, tranquilo? Meu aluno, ponto importante para a gente começar a entender o que é uma balança comercial. Balança comercial, basicamente, ela vai ser um cálculo, né? Eu tenho aqui a balança comercial, ela vai ser o seguinte: eu pego o meu superávit, no caso, o que eu vendi, né? Menos as minhas despesas, né? No caso aqui, as minhas importações, né? Eu pego o que eu importei e eu pego o que eu exportei. Se o valor de exportação for maior, aqui eu vou ter lucro. Se o valor da minha importação for maior, eu vou ter um prejuízo, porque eu comprei mais, né, e vendi menos nesse sentido. Tranquilo? Beleza? Então, para que a gente possa tentar entender o cenário da economia brasileira, eu vou só puxar aqui contigo uma tela em branco, tá bom? Daqui a pouco a gente destrincha melhor esses valores aqui, ó. Mas só uma telinha branca aqui para a gente abordar como é que funciona o cenário econômico brasileiro. Meu aluno, o seguinte, você tem que saber, né, que o Brasil ele sempre foi um país agrário, né? Até então isso se mantém. Caio, o que é que significa ser um país agrário? Porque basicamente a sua economia ela gira muito em torno do setor primário, né? Do setor primário da economia, que é basicamente a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Você deve lembrar dos ciclos econômicos que o Brasil teve, né? O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do algodão, do café, do ouro, né? O ciclo da borracha. Tu percebe que são tudo matéria-primas ou alimentos, tranquilo? O nome disso, o nome de alimentos e matéria-prima, a gente vai agora traduzir em um nome só. A gente vai chamá-los de commodities, tranquilo? Então, ó, contexto histórico, né? O Brasil, né, ao longo da sua história, ele foi um país agrário, beleza? Agrário, em que a sua economia ela vai girar muito em torno da produção do campo, né? Ora, matéria-prima, opa, o acento aqui é no T, né? Matéria-prima, ora, ou alimentos, né? Alimentos. Tranquilo? Brasil, né? Sempre foi um país agrário e até então isso se mantém. Tranquilo? Meu aluno, o atual cenário que o Brasil vive também, né? Nós estamos percebendo cada vez mais um deixar de investir no setor industrial, tranquilo? A gente vive desde os anos 90 o que nós conhecemos como desindustrialização, desindustrialização brasileira, traduzindo para um português bem dizido, né? É um deixar de investir nas indústrias, tá bom? Um exemplo mais claro disso aqui foi a saída da Ford, né? Nós temos como exemplo, ó, a saída da Ford em 2020, né? E o Brasil vem cada vez mais investindo no que nós conhecemos como reprimarização da economia brasileira.
reprimarização da economia brasileira. Caio, como assim reprimarização? Meu aluno, esse reprimarização significa voltar ou investir cada vez mais nesse setor primário, tá bom? Porque alimentos e matéria-prima, quando nós puxamos para os chamados setores da economia, os amores devem saber que existem basicamente três: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tranquilo? O setor primário é justamente esse setor que vai trabalhar com as atividades da agricultura, tá bom? Da pecuária e também do extrativismo. Professor, tu pode me dar exemplos? Agora, meu aluno, né? Um ponto que o Brasil é muito forte em relação à agricultura, né? Soja, café, milho, tá bom? Na pecuária, a gente parte para a criação de carne, né? Dos animais, de uma forma geral, leite, derivados, beleza? No extrativismo, né? Eu vou extrair recursos da minha natureza. O Brasil exporta petróleo, minério de ferro, tá bom? Nióbio, tranquilo? Então, eu tenho como exemplos, ó, desses produtos, né? A soja sendo o principal produto exportado pelo Brasil. Nós temos o milho, tá bom? Nós temos a carne, beleza? Nós temos ó, o minério de ferro, nós temos o nióbio. O Brasil possui mais de 90% das reservas de nióbio mundial. Professor, para que é que isso aí serve? Justamente para fortalecer a liga de metal que serve para usar na fabricação do avião, né? Olha como é um ponto importante, né? Só que o Brasil não exporta, né, digamos assim, e pronto, né? Só exporta a matéria-prima bruta, né? Assim como o petróleo, né? A gente exporta o petróleo bruto, não o petróleo refinado. Beleza, meus alunos? Então, ó, isso aqui é o cenário da economia brasileira atualmente, né? O Brasil, ao longo da sua história, ele foi um país agrário, né? A gente percebe pelos ciclos econômicos que o Brasil ele possuía, né? Nós vivemos hoje um processo de desindustrialização, né? Uma participação um pouquinho menor da indústria no PIB. Não estou dizendo que não tenha, tem sim, né? O Brasil tem indústrias, né, automobilísticas, né? A gente tem um comércio muito forte aqui com a Argentina, por exemplo, a indústria têxtil, petroquímica aqui no nosso Nordeste, tá bom? Nós temos indústria sim. Eu estou falando que o Brasil vem cada vez mais investindo aonde? Nesse setor primário. Tranquilo? Que lá, né, eu vou conhecer agora como commodity. Tranquilo? Então, ó, alimentos e matéria-prima, nós iremos chamá-los agora como commodities, beleza? Eu vou só apagar essa parte aqui onde eu coloquei os exemplos, tá bom? Para me te ensinar agora o que é uma commodity, beleza? Então, ó, traduzindo para cá, agora eu vou ser um pouco mais gourmet, né? Um pouco mais gourmet. Isso aqui, ó, alimentos e matéria-prima, nós iremos chamá-los agora de commodity. Ah, professor, eu já vi, macho, isso aqui tá no jornal, né? O cara falando de commodity, né? O salto das commodities, né? Eu não sabia o que era. Agora você já sabe, né? Commodity é um genérico, né? Um gênero para falar da espécie, matéria-prima ou alimentos, tá bom, meus amores? Então, uma commodity, ela é o que, mano? Só para pegar aqui a cor da cantinha, né? Vou trocar aqui, ó. Uma commodity, ela é o que, Caio? Ela é um produto do setor primário. Caio, o que é mesmo um setor primário? Isso aqui, ó. É um alimento, agricultura, né? Digamos assim, uma pecuária, né? E o extrativismo, tá bom? Seja mineral, animal ou vegetal, tranquilo? Tem como destinação, galera, o mercado externo. Uma commodity, né? Ela é voltada para a exportação. As grandes produções do agronegócio aqui no Brasil são destinadas para o mercado externo. China, Alemanha, o Mercosul, de forma geral, tá bom? Beleza? Em que ó, vai ter o seu valor comercializado em dólar, além disso, baseado na própria bolsa de valores, galera. Existem investidores, né, que aplicam seus dólares, né, nas commodities, né? Tranquilo? E claro, é uma mercadoria de baixo valor agregado. Tá bom, Caio? Como assim? Baixo valor agregado? Porque, meus amores, é o seguinte: onde é que tu vai ganhar mais dinheiro? Tu exportando uma saca de soja ou tu exportando, sei lá, um computador? O que é mais caro? Uma soja ou um computador?
computador. Lá vai ter toda a tecnologia embutida nele, né? E por aí vai. O produto ele tem um maior valor agregado. Tranquilo? Beleza? Então, este é o cenário da economia brasileira. Tranquilo? Nós somos um país ainda, né? Que investe bastante nesse setor do campo, no setor agrário, né? Lembra desse processo da reprimarização da economia brasileira, tranquilo? Relembra, faz um TBT aí nos seus estudos desses setores econômicos e do que é uma commodity, tá bom? Então, analisando esse cenário, vou tirar aqui para a gente ver, né? De fato, saiba, né, que a nossa balança ela foi uma balança favorável, ou seja, nós exportamos mais do que importamos, tivemos um lucro de 98 bilhão, tranquilo, meus amores? Então, bora passar aqui, ó, é só uma imagenzinha, né, para ilustrar para vocês que o setor agropecuário, ou seja, agricultura e pecuária, primeiro setor da nossa economia, respondeu a 24% das exportações brasileiras. Você percebe a grande participação do campo na economia do Brasil, tá bom? Então, trouxe esse texto só para ilustrar, né, que o Brasil registrou esse superávit, tá bom? De 98,8 bilhões, né? Quase aí 100 bilhões, né? Que é uma marca histórica desde os anos, né, finalzinho da década de 90. Tranquilo? Foi divulgado agora na sexta-feira do dia 5 de janeiro de 2024, né? Totalmente atualizada nossas aulinhas para vocês, tá bom? Pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E tu percebe, né? Que é basicamente os setores da nossa economia, tá bom? Então, o superávit ocorre quando? Que eu já expliquei para vocês, galera. Quando o valor exportado pelo Brasil supera as importações. Eu vendi mais do que eu comprei. Tranquilo? Então é assim que nós temos uma balança comercial, no caso favorável. E no total, como é que foi? Ó? Que o Brasil botou para fora, exportou, vendeu 339,7 bilhões e o que a gente comprou, né, botou para dentro aqui de mercadorias, 240,8 bilhões. Caio, como é que faria esse cálculo, né? Nós pegamos, ó, 339,7 menos 240,8 vai dar este valor aqui aproximadamente, tranquilo? Não vou fazer aqui a conta para passar vergonha ao vivo com vocês, tá bom? Beleza? E a fala, né, do vice-presidente, no caso do Brasil, né, e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o senhor Geraldo Alckmin, o desempenho dessa balança teve relacionado com a queda do produto importados, né? Nós tivemos um superávit muito bom, uma série histórica, porque nós conseguimos diminuir a nossa importação. Tá bom? Né? Se eu vendi mais, importei menos, claro que eu vou ter uma maior venda, né? Vai ter um maior valor de lucro, beleza? Então esse foi o resultado, né, positivo para o Brasil neste ano. Nós conseguimos ter, no caso, 23, né? Nós temos uma balança muito massa, né, por conta desses setores aqui, porque nós vendemos, né, mantivemos lá a nossa venda, mas nós importamos menos, tranquilo? Beleza? Voltando para cá, ó. Aí, no caso, como fertilizantes de óleo diesel, nós, né, tivemos uma queda nesse produto, importamos menos, tranquilo? E aqui, meus amores, eu trouxe só essa gráfica, né, que eu peguei lá do G1, para ilustrar, né, a balança comercial em bilhões nos respectivos anos passados, né? Percebi que nós tivemos aqui uma grande crise, né, no Brasil nos anos 2013 e 2014, motivados pelaquela crise, né, lá em 2008, né, que chegou no Brasil em 2014, né? E claro, né, a gente vive um mundo globalizado, se um vai mal, meu chapa, os outros também vão, né? Uma hora ou outra, né? Uma hora ou outra a casa cai, né? Tranquilo? E você percebe, né, que ao longo, né, dos anos, né, mesmo na pandemia nós conseguimos ter né, um respirar, né, de forma tranquila, né, nesse sentido, tá bom? E ilustrar para vocês que de fato nós tivemos uma exportação recorde. Beleza, galera? Porque ó, as exportações elas aumentaram 1,7% em relação ao ano de 2022. Tá bom? No caso, as exportações de 2023 aumentaram 1,7% em relação às exportações no ano 2022. E perceba, de fato, como eu lhe falei, ó, o setor agropecuário tem grande participação, galera, grande participação, meu aluno, nas exportações brasileiras, somando aí, ó, 81,5 bilhões, tá bom? Crescimento de 9%. O setor extrativista registrou, né, uma participação de 23,2%. E tu percebe também que ambos ó, são do primeiro setor ou setor primário. Beleza? Para você ver que de fato a participação do setor primário, cara, no Brasil tem grande participação, beleza?
grande participação mesmo, né? E a indústria extrativa, né, registrou uma queda, percebe, né, a diminuição da indústria no Brasil. Esse processo que nós chamamos de desindustrialização da economia brasileira, tá bom? Beleza? Então, ó, quais foram, professor, os itens mais exportados, né, do Brasil? Nós temos a soja, né? Isso aqui não é nada novo, tá bom? A soja aí, né? Ao longo de muito tempo, tem sido o principal produto do Brasil. Nós temos óleos brutos de petróleo, né? Minerais betuminosos crus, minério de ferro e seus concentrados. Perceba que aqui, ó, esses dois são da parte do extrativismo, né? Eu vou extrair o petróleo, eu vou extrair o minério de ferro, tá bom? Açúcares e melaços, óleos de combustível de petróleo e metais betuminosos, né? Exceto os óleos brutos, tá bom? Beleza? Então esses são os principais produtos que o Brasil, né, ano passado botou para fora. E professor, no caso, se a gente vender é porque teve alguém que comprou. E quem são os nossos principais parceiros econômicos? Tá aqui, ó. Veja os principais destinos. Galera, não se engane não, vou até voltar aqui, ó. Muita gente acha que o Brasil, né, nosso principal parceiro aqui, cara, é os Estados Unidos. E não é, galera. Isso aqui mudou, tá com um tempinho já, tá bom? Nós temos nosso principal parceiro econômico, a China, tá bom? A China, beleza? A China ela vem, né, dentro dessa nova ordem mundial, querendo, né, comandar o comércio mundial, né? Percebe, por exemplo, né, obras que ela está fazendo, como aquela nova rota da seda, né, que até temos uma atualidade aqui, a Itália, né, com o governo agora de ultradireita, né, a senhorita Giorgia Meloni falou que não vai tirar a Itália, né? Mas enfim, né, a China ela basicamente está querendo comandar, né, o comércio mundial. E o nosso principal parceiro econômico é a China, beleza? Voltando para cá, ó, então nós temos a China, Hong Kong, Macau, correspondendo a 31,1% do valor exportado. Deixa eu só voltar para cá de novo com você para puxar um ponto interessante. A China, galera, ela vem vivendo um ritmo de desaceleração econômica, tá bom? Isso pode ser um gatilho para preocupar o Brasil um pouquinho nesse sentido, né? Porque imagine você, você é um empresário, seu principal comprador não está muito bem. Como é que vai ficar a tua economia, né? Então, por que, professor, hoje em dia a China vive esse ritmo, né, de desaceleração? Porque, claro, já vem crescendo tanto, né, que não dá para, de fato, né, acompanhar os casos dos dois dígitos que ela vinha crescendo no século passado, né, daqui 2000 por aí, tá bom? Sem contar que a China hoje, ela vive uma crise no setor imobiliário, né? A gente tem a China hoje como a segunda maior população mundial, né? A Índia ultrapassa a China ano passado, em 23, né? Nós temos aí a China agora como a segunda população mundial, e tem muita gente, né? E lá eles começaram a ter uma crise no setor imobiliário, tá bom? Então, né, tá vivendo aí uma... Sem contar os cenários, né, atípicos que a gente viveu. Pandemia, guerra Rússia-Ucrânia, né? Mesmo a China tendo crescimento no PIB em uns pandêmicos, né? Vendeu aí os respiradores, né? Porque ela já é acostumada com esses vírus, né? Beleza? Então, só cuidado com isso aqui, tá bom? Então, voltando para cá, ó. Nós temos a China, né? A Ásia, de forma geral, União Europeia, os Estados Unidos foi em terceiro lugar, né, cara? Sudeste Asiático e o Mercosul. E desse Mercosul, lembra que o nosso principal parceiro é nossos hermanos, né? A Argentina, tá bom? Que temos agora, né? Talvez, né, aí ou não, a entrada da Argentina do BRICS, né? Mas o presidente já falou que não ia fazer com que a Argentina entrasse no BRICS, e, enfim, né? Deixa o cabo lá na dele, tá bom? Então esses são os principais parceiros econômicos do Brasil. E avançando aqui, galera, nós temos, né, também uma queda na importação. Isso foi o fator que justifica, né, de fato, o crescimento até que bom da nossa balança comercial, beleza? As importações retraíram este valor, tá bom? Em relação a 2022. Tranquilo? A queda nas importações ela é justificada pelo recuo dos preços já importados, né? Que o Brasil vem comprando bastante, que são os fertilizantes, né? Os óleos para ajudar na produção do campo, beleza? Tranquilo? Bora avançar aqui, ó. E professor, quais são as perspectivas para 2024? Vai continuar assim muito bom, né? A gente vai ter aí um crescimento em recorde novamente? Meus amores, eu vou dizer para você que não, tá bom? Isso são as projeções do governo, porque, ó, olha aqui, ó.
A projeção do governo para este ano é uma queda de 4,5%, né? Fechando nesse patamar aqui de 94,4 bilhões. Professor, por quê? Porque a redução está relacionada ao aumento da importação. Se nós tivemos uma balança muito massa, né, em 2023, por conta da diminuição das importações, eu comprei menos. Neste ano, em 24, 2024, vamos comprar um pouco mais, né? Claro que o nosso lucro também não vai ser tão grande, né? Porque já que eu vou comprar mais, tá bom? Então, esse leve recuo vai ser por conta do aumento das exportações, perdão, das importações, segundo aí os nossos especialistas, beleza? Então, por outro lado, ó, voltando para cá, as exportações devem atingir um novo recorde, beleza? Chegando a 348,2 bilhões, puxada pelo volume, né? A gente vai ter, né, um ponto positivo, que é esse recorde novamente, né, nas exportações, tá bom? E só para finalizar essa nossa aulinha aqui, né, ponto massa que aconteceu foi que os Estados Unidos ele liberou a importação de tubos de aço. Professor, por quê? Porque desde os anos 90, os Estados Unidos eles vinham com política protecionista, nacionalista, né, de taxar muito caro no caso, o preço do aço brasileiro, né? Era um valor de aproximadamente 103%, né? Uma taxa até que é elevada, né? Então, já que eu vejo que lá fora está mais caro, eu vou favorecer as indústrias aqui no meu país. Isso é uma medida nacional, né? E nós tivemos neste ano agora a tirada, né? Suspenderam aí essa proteção comercial, né? Talvez seja um ponto positivo que o Brasil volte a exportar mais, né? Tubos de aço lá para os Estados Unidos, né? Então aqui, ó, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, anunciou na sexta-feira do dia 5 que os Estados Unidos suspenderam a proteção comercial quem impedia ou sobretaxava as importações de tubo de aço produzidos no Brasil. Como medida de proteção no mercado interno, os Estados Unidos taxaram importações desde os anos 92 em 103,4% sobre o valor do produto. Beleza, galera? Então, finalizando aqui essa nossa aula, né? Espero que vocês tenham entendido, gostado, né? Se ficou até aqui, cara, curte, comenta, né? Segue o professor lá no Instagram, né? Esse trabalho aqui que a gente vai fazer ao longo deste ano, né? E talvez dure para sempre, né? E para vocês, tá bom? Então, um tempo aqui que eu destino para você, meu aluno, que né, eu sei que as condições são difíceis, né? E não custa nada nós nos ajudarmos, né? Então, espero que vocês tenham entendido, gostado, né? Comenta aí, né? Nem que seja alguma coisinha, né? Para o YouTube ver que vocês estão gostando, né? A gente subir mais aulas para a galera aí, beleza? Então, fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima aula.